pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais um programa do Global Focus e hoje, quebrando um pouquinho o nosso protocolo, a nossa chamada missionária de hoje tem tudo a ver com o programa dos Atletas em Adoração. Hoje eu quero compartilhar com vocês a pessoa do Marcos Venâncio, que todos vocês já conhecem. Ele é membro da nossa igreja, é um atleta que Deus tem usado em vários lugares e é uma referência missionária. Uma referência missionária, porque onde quer que ele esteja jogando, onde quer que ele esteja morando, Deus usa seu servo para plantar uma igreja. Então ele já deixou muitas almas salvas lá em Recife, em Curitiba, em Porto Alegre, e recentemente está chegando agora da França, do Paris Saint-Germain, para jogar no Cruzeiro, mais recém-contratado do Cruzeiro. E nós vamos ter alguns minutos de entrevista com ele para que você possa conhecê-lo melhor. E o que me chama a atenção na vida desse jovem é que ele entendeu o chamado missionário e a questão dele abrir a casa dele e priorizar o Senhor em tudo. E você vai ver pelo próprio depoimento dele que na casa dele ele montou uma igreja, não tem placa, é a Igreja do Coração de Deus, mas ali na França, em alguns anos, 5 anos, ele batizou ali 25 pessoas. E as pessoas que frequentavam a casa dele ali eram pessoas que vieram através para conhecer um atleta, para conhecer um jogador de futebol. Eram pessoas homossexuais, eram muçulmanos, e já chegou a ter reuniões ali de 200 pessoas na casa que ele morava ali na França. E ele organizou essa igreja de maneira muito sábia, mas também muito sacrificial, montando departamentos de jovens, mulheres, casais, treinando obreiros, estudo bíblico, aconselhamento. Então ele conseguia ter tempo para o trabalho, para a família, que é essencial, mas também para o ministério. E muitas pessoas colocam a família como impedimento, outros colocam o trabalho como impedimento. Mas a entrevista de hoje é um testemunho vivo de que tudo é possível quando nós temos a questão da disciplina. Seja bem-vindo em mais um programa do Global Focus. Fique conosco, estou certo que você será poderosamente abençoado. Boa noite, pessoal, a graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos novamente aqui em mais um programa do Global Focus e temos a alegria hoje de trazer para todos vocês a pessoa do Marcos Venâncio, jogador que foi revelado aí no Santos e conhecido como Ceará. Ceará, boa noite, a paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor, pastor Carlos. Tudo bem, graças a Deus. Paz do Senhor a todos que nos viram neste momento. Bacana. Marcos, que presente poder recebê-lo e dividir a tua experiência com todos que nos assistem é muito importante para cada um de nós. Querido, para que as pessoas possam te conhecer, eu quero ou relembrar ou saber quem é você, quem está falando agora. Marcos, por gentileza, você poderia nos falar um pouquinho da tua experiência de conversão, como é que aconteceu? Claro, com o maior prazer. Então, primeiramente me apresentando, como você já o fez muito bem, Marcos Venâncio de Albuquerque, tenho o apelido de Ceará. E sou pai de 3 crianças, Damaris, Levi e Pietra, casado com a mulher maravilhosa Fernanda, já fazem 9 anos, em dezembro próximo, 10 anos fará que nós somos casados. E me converti em 98, eventualmente eu tenho o privilégio de dizer que foi através do pastor Carlos que eu me converti, porque me lembro que nós íamos num restaurante do Carlos na época para comer, pois jogava na base do Santos na época, em 98, e nós íamos ali então fazer nossas refeições até um bendito dia que o Carlos me convida para participar de uma reunião que ele organizava todos os sábados no seu restaurante mesmo, na Vila Belmiro. E então eu aceitei esse convite, pois não tinha meios financeiros para poder sair à noite e poder passear. E assim, então, eu estive nesta reunião do sábado e eu glorifico a Deus porque a mensagem do Senhor adentrou no meu coração, a mensagem de salvação. E é verdade que muitas pessoas pensam que para nós nos convertermos, são pessoas que muitas vezes que precisam de Deus, são os marginais, são os drogados, são, enfim, pessoas que se prostituem. E a mensagem do Senhor, ela está estendida a todo mundo, pois Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho a fim de que todo aquele que nele crê não morra ou não pereça, mas tenha a vida eterna. Então está estendida a todos. E neste momento, então, frequentando estas reuniões
no restaurante do Carlão, na época, do Carlão. Então foi ali que a mensagem da salvação adentrou no meu coração, até o momento que eu então aceitei a Jesus Cristo como meu Salvador e Senhor, e se batizando, no dia 30 de agosto de 98, na Igreja Batista da Central de Adoração em Santo André. Então eu glorifico a Deus por este momento especial que o Senhor me concedeu. Glória a Deus. Então, fazendo os cálculos, dia 30 agora você vai fazer 14 anos de batizado. 14 anos de vida. Maravilha. Estou um adolescente. Glória a Jesus, glória a Deus. E 14 anos de história, isso que eu desejo agora compartilhar com as pessoas que nos assistem, o que aconteceu nesses 14 anos. Vamos lá. Nessa época você era da categoria de base do Santos Futebol Clube, correto? Correto, precisamente. E depois você se tornando profissional, você foi jogar onde? Qual foi a tua carreira profissional? Então, eu saí do Santos, minha primeira experiência fora do Santos foi no Gama, em Brasília. Tive por 3 meses no Gama. Depois retornei, pois tinha ainda um contrato com o Santos, retornei para o Santos. Joguei nos juniores do Santos ainda. Depois fui emprestado para a Portuguesa Santista. Depois da Portuguesa São José dos Campos. Depois do São José Santa Cruz, em Recife. Depois do Santa Cruz Botafogo de Ribeirão Preto. Depois do Botafogo de Ribeirão Preto São Caetano. Depois do São Caetano, Botafogo e Ribeirão Preto, depois Coritiba, São Caetano Internacional, Porto Alegre, e Internacional Paris Saint-Germain da França, desde 2007 no Paris Saint-Germain. Na passagem para o Ribeirão Preto, você aumentou a família. Rapaz, foi uma grande bênção. Foi lá que conheceu a Fernanda, sua esposa, hoje, bênção maravilhosa. Pois é, rapaz. Na verdade, profissionalmente não teve muita coisa em Ribeirão, né? O plano de Deus era outro. O plano de Deus era outro. Eu pensei que era financeira. Inclusive, até hoje, infelizmente, tem uma ação contra o Botafogo desde 2002 que pendura esta ação. Mas a maior coisa, a coisa mais maravilhosa que aconteceu na minha vida foi conhecer a Fernanda no dia 7 de maio de 2002. E pela graça de Deus, no dia 12 de junho de 2002, nos dias dos namorados, na vossa casa, pastor, nós tivemos o privilégio de nos noivar. E ali nós nos ajoelhamos diante da vossa pessoa, da vossa autoridade como pastor. E ali o Senhor nos abençoou, como noivados, e no dia 7 de dezembro do mesmo ano nós tivemos o privilégio de nos casar, sendo consagrado pela tua vida mais uma vez. Então, só para vocês verem, o pastor Carlos tem uma grande influência na minha vida espiritual, e eu glorifico a Deus por isso. Muito bom, Marcos, é uma honra para mim ouvir isso, estar aqui com você registrando isso. Mas vamos lá, você falou da sua conversão, você falou da sua carreira, os clubes que você passou, desse louvor a Deus que foi a Fernanda, que surgiu na sua vida na passagem pelo Botafogo, e os títulos que você agregou nesses 14 anos. O primeiro deles foi campeão brasiliense com o Gama. Depois fui campeão curitibano invicto, ou paranaense, melhor dizendo, paranaense invicto com Coritiba, que fazia 65 anos que ninguém tinha esse privilégio de ser campeão invicto, e nós o conseguimos pela graça de Deus. E saindo de lá, então, eu fui para o Internacional, onde nós fomos campeões da Libertadores pela primeira vez na história do clube. Depois fomos campeões mundial em 2006, jogando um jogo histórico contra o Barcelona, e onde também foi a primeira vez do clube. Fomos campeões em 2007 da Recopa, ou campeões não sei como é que chama, o campeão da Recopa, o campeão dos campeões, que é o campeão da Sul-Americana, contra o campeão da Libertadores, Então nós tivemos o privilégio de ser campeão também desse torneio. E depois, indo para a França, eu fui campeão da Copa da Liga francesa, fui campeão da Copa da França francesa, e tivemos mais 2 vezes na final da Copa da França, onde perdemos uma vez para o Lyon e a outra vez para o Lille. Então foram títulos que o Senhor pôde me presentear em todos esses 14 anos de carreira aí, privilegiado.
Marcos, não depreciando as questões, porque cada situação no seu tempo, mas lá no céu não se casa, né? Senão em casamento, então a sua amada é para esse tempo. Lá no céu, quero crer que não tenha futebol, talvez tenha, né? Porque a Bíblia está falando sobre parábola, né? Mas os títulos também ficam para agora. Mas nesses 14 anos você teve uma experiência que com certeza a tua maior riqueza foi o investimento no reino de Deus. Marcos, por gentileza, as pessoas não entendem, muita gente não entende o que é um missionário. Eu gostaria que você compartilhasse como Deus te usou por onde você passou, porque você evangelizou em Curitiba, você evangelizou em Recife, e hoje você tem um ministério forte ali na França. Eu gostaria que você falasse como foi a tua carreira ministerial, como foi que Deus te usou como instrumento, como missionário, como homem de Deus, nesses 14 anos, de maneira resumida. Eu me sinto muito privilegiado, pastor Carlos, porque Deus me chamou, né, tem me chamado, a cada dia eu sinto esse chamado do Senhor, esse envio da parte de Deus, né, ir por todo o mundo. E até 2007, então, esse chamado do Senhor era para o Brasil, os clubes por onde eu passei, e sempre nós procuramos então falar abertamente do amor de Cristo, né, pelas pessoas, desse grande amor incondicional pelas pessoas, que infelizmente sem Cristo o nosso destino espiritual é longe do nosso Criador, e com Cristo nosso destino é ao lado do nosso Criador, de Deus Todo-Poderoso. Então esta mensagem eu sempre procurei levá-la comigo e compartilhar com os meus companheiros, seja eles no dia a dia dos treinamentos, né, no dia a dia, no cotidiano, ou até mesmo nas concentrações em hotéis antes de jogos. E Deus nos coroou mesmo ministerialmente quando nós fomos para a França, porque lá o desafio era maior, e quanto maior o desafio, né, eu creio que maior é a tua preparação, maior é a tua consagração. E assim nós procuramos fazer. O desafio era grande, e eu e minha esposa falamos, vamos nos unir cada vez mais em oração, na busca por Deus, porque aí o Senhor vai fazer grandes coisas. E assim nós procuramos fazer lá, abrindo a nossa porta da nossa casa, na simplicidade, sem muitas experiências de campo, né? Porque falar a nossa língua no Brasil é mais fácil, você está falando a língua, você consegue até, muitas vezes, de uma certa maneira, persuadir as pessoas, né? com o Evangelho, mas lá era mesmo pelo poder de Deus, tem que deixar o Espírito Santo agir, e assim nós o fizemos, demonstrando, acima de tudo, o amor. Acho que o amor, porque os franceses, o europeu em si é um pouco mais reservado, um pouco mais fechado. E quando eles viram então que na nossa parte tinha um amor incondicional pela vida deles, independente do que eles eram, a gente não precisava do dinheiro deles, não precisava daquilo que eles tinham, mas um jogador de futebol de um grande clube na França abria a porta da sua casa para acolher todas as pessoas sem acepção, do mais rico ao mais pobre, independente das pessoas, as portas estavam abertas. E é interessante que uma vez teve uma pessoa que me liga perguntando se existia códigos para entrar na minha casa, para participar da reunião, e se tinha segurança, né, na porta para poder abrir o portão. Enfim, eu falei, não tem segurança nenhuma, nem tem código, o portão estará aberto, é só entrar e participar deste momento maravilhoso conosco. Então isso que tocou muito os franceses, essa simplicidade e esse acolhimento que nós tentamos então compartilhar com eles. E graças a Deus, através do amor e através da palavra que transforma e que liberta e que salva as pessoas, assim nós conseguimos atrair muitos franceses, muitos descendentes de africanos, descendentes de portugueses, brasileiros, enfim, de muitas outras nações que se aproximam de Deus e que têm hoje um compromisso com o Senhor Jesus Cristo. Marcos, as pessoas, nós temos muitos líderes na nossa região e no Brasil inteiro que não credibilizam a liderança de um cristão leigo. Cristão leigo que eu chamo aquele, por exemplo, assim, a nossa denominação é muito fechada, ela só ordena aquele que fez um seminário. E a Assembleia de Deus, que é uma igreja histórica, maravilhosa na nossa nação, ela cresce por causa disso, porque ela investe nos leigos, ela pega os obreiros e fazem deles líderes. Queridos, eu queria que você compartilhasse assim, questão de frutos, porque eu te acompanhei, eu vi frutos lá em Recife, quando tu estava no Santa Cruz, eu vi frutos ali no Internacional.
quantas vidas, se não me falha mesmo, Rubens Cardoso, que ajudou bastante ali, desenvolver o ministério quase que paralelo, né? Lembra que vocês fecharam certa feita o Gigantinho, fizeram um trabalho grande ali. E fala para mim, antes de depois falarmos do que Deus está fazendo através da sua vida lá na tua casa na França, fala para mim dos frutos, dos trabalhos que foram plantados, das almas que foram ganhas. Poderia compartilhar? Porque é uma coisa interessante, você pode repetir essa frase se você desejar. Eu me lembro de um testemunho teu, que quando tu estavas ali no Curitiba, você evangelizou desde o faxineiro até o presidente, todos ouviram do evangelho. Então, meu desejo, meu sonho é que os pastores saibam que qualquer membro pode ser usado por Deus e devemos investir em chegar neles um verdadeiro missionário. Poderia compartilhar dos frutos? Claro, com o maior prazer. Então, desde quando eu tive a minha ida para o Gama, né, em Brasília, eu sempre procurava compartilhar com os meus amigos na concentração o amor de Deus, muitas vezes de uma maneira leiga mesmo, sem muito conhecimento bíblico, mas eu colocava o amor na frente do conhecimento bíblico e através da prática, das ações, do testemunho no dia a dia, eu procurava então transmitir esse evangelho. E aqui no Santos eu me recordo, logo quando eu fui profissional, ainda com Eduardo Marques, ainda com Robert, que jogava na época, que eram cristãos, na época Nelson, que era um volante que jogou também no Santos, que eram pessoas cristãs e que professavam a fé em Jesus Cristo. E eu ainda um jovem, saindo dos juniores, e eu que motivava essa galera a se reunir no hotel. Eu falei, não, nós precisamos unir, nós precisamos ministrar. E ainda muito jovem, eu que trazia uma mensagem, né, para essas pessoas, esses jogadores, tentavam nos reunir ali e trazia uma mensagem para eles, mensagem de encorajamento. Então começou aí no Santos esse período maravilhoso. E depois passando por os outros clubes, no Coritiba, como você mesmo disse, pastor, no Coritiba nós conseguimos mesmo, eu e Edinho Baiano, conseguimos nos unir ali, o Lúcio Flávio, que teve um período conosco lá também, conseguimos dar as mãos e evangelizar todas as pessoas, até fizemos um grupo, Roberto Brum, foi fruto desses evangelismos que nós fazíamos lá, e o Roberto Brum, nós conseguimos fazer um grupo de 4 a 5 jogadores, e ir nas igrejas, até ir nas igrejas de jogadores, e cantava na igreja, a gente pregava na igreja, e eu era vamos dizer, dos mentores, né, que ali pregava, dos capelões que pregavam ali nas igrejas, enquanto o Edinho Baiano tocava o seu violão maravilhoso, e nós cantávamos. Então nós tivemos esse privilégio de compartilhar nas igrejas, no clube, e infelizmente quando você fala de Jesus Cristo, a luta levanta, né? O inimigo não fica satisfeito, e assim, algumas barreiras, algumas oposições tivemos ali no Coritiba, até o momento que o treinador me falou que ele estava sendo forçado a me tirar da equipe, eu e o Edinho Baiano, né? E eu crendo que foi por causa dessa nossa conduta evangelística, e assim a minha resposta foi, professor, eu estou aqui como profissional do clube, não estou aqui para ser titular ou reserva, mas a decisão é sua. Se o senhor me tirar da equipe, meu comportamento não mudará, pois eu estou aqui para representar também Jesus Cristo. E assim se passou, saí da equipe, mas continuei evangelizando juntamente com o Edinho. De lá nós fomos pro São Caetano, tivemos um período no São Caetano também, né, com o Mineiro, com o Lúcio Flávio mais uma vez, o Euler, então nós tivemos com o Fabrício Carvalho, tivemos um período maravilhoso, que ali então tinha os atletas de Cristo, nós participávamos juntos, evangelizávamos, e foi um momento maravilhoso, mas acho que líder para melhor aproveitamento em sua igreja. O versículo de Atos 1:8 está separado em 6 semanas. Primeira semana, visão e poder. O texto diz, recebereis poder. Segunda semana, consagração e ação. Sereis minhas testemunhas. Terceira semana, Jerusalém, nossa cidade. Quarta semana, Judeia, nosso estado. Quinta semana, Samaria, o Brasil. Sexta semana, os confins da terra. Em cada domingo, o pastor prega sobre o tema semanal e durante os dias da semana, os crentes fazem as meditações devocionais. O lançamento será no domingo, dia 19 de agosto, e na segunda-feira, dia 20, os crentes vão fazer o primeiro dia de jejum e oração, e eles começarão a estudar as meditações. Serão 40 dias de estudo intensivo sobre o avanço do reino de Deus. Os esboços das mensagens e estudos
para grupos pequenos, células e classes de escola bíblica já estão no nosso site. É muito importante que cada membro da igreja tenha um envolvimento pessoal. Portanto, adquira um livro para cada pessoa. Cada livro custa apenas R$6. É muito barato se considerarmos o custo-benefício. Os 40 dias de jejum e oração deste ano serão realizados de 19 de agosto a 28 de setembro. Claro que você e sua igreja poderão fazer numa outra época que encaixe melhor no seu calendário. Inscreva sua igreja. Se você participou no ano passado, simplesmente atualize o seu cadastro. Adquira os livros o quanto antes, não deixe para a última hora. Para facilitar e diminuir os custos de transporte, temos distribuidores em algumas regiões. Veja no nosso site os locais. Estamos orando para que as igrejas sejam impactadas e motivadas a transformar a cidade, o estado, o Brasil e o mundo para a glória de Deus. Que Deus te abençoe. Um lugar que também marcou bastante foi o Internacional, porque quando eu cheguei lá, eu falei, eu vou examinar primeiro o terreno, né, aqui a área, o campo missionário, e chegando no Internacional, eu escutava só besteira, palavrões e pessoas, eu falei, nossa, não tem um que fala o nome de Jesus aqui dentro, que fala em Deus, e ali então eu tive a experiência, na primeira concentração que eu fui, eu ouvi o Tinga, né, o Paulo César Tinga, que hoje está no Cruzeiro. Ele me abordou, porque foi em Curitiba, minha primeira concentração, e ele me abordou dizendo, você conhece uma boate aqui em Curitiba, você jogou aqui, que a gente possa sair? Eu falei assim, boate eu não conheço, mas conheço igreja, se você quiser. Você é cristão? Eu falei, sou. Ele falou, já tive também na igreja. Aí foi o primeiro pontapé, quando ele falou, tive aí na igreja, deu abertura para mim poder falar de Cristo, e por que você não está mais? E assim, nós começamos, e eu comecei então a falar de Jesus. Foi legal lá, porque teve um verdadeiro rodízio, né? Rodízio, todas as concentrações, aqueles que já tinham concentrado comigo não queriam mais concentrar, porque eu falava de Jesus, e assim foi um rodízio, cada concentração era um jogador novo, e cada um deles então falava de Jesus Cristo para eles, e foi muito engraçado esse período que nós tivemos lá, até o momento que o Senhor mandou o Rubens Cardoso para reforçar a equipe lá, mandou o Rubens Cardoso, depois o Tinga se firmou com o Senhor, depois o Clemer, que hoje trabalha lá, que também se converteu lá com o Senhor, o Elton Monteiro, que apareceu, o Edinho, que joga agora no Fluminense. Então, nós conseguimos criar ali mesmo um exército lá no Internacional, e é onde o Senhor, pela sua misericórdia, também nos abençoou, a tal ponto de nós ouvirmos, eu particularmente, de ouvir, né, do segurança que acompanhava o clube há muitos anos, dizer, eu nunca vi um elenco do Internacional desta maneira, tão unido. E ele, né, não é para jogar flores, mas ele falou assim, Marcos, depois que você chegou aqui, as coisas mudaram, e eu pude glorificar o Senhor. Falei, glórias a Deus por causa disso, né? E o Senhor mostrou na parte material, concretamente, dando títulos importantes para o clube, né? Então eu glorifico ao Senhor por este período tão especial que eu pude viver no Internacional de Porto Alegre. Marcos, nós temos um tempinho rápido aí, porque uma coisa que me fascina hoje, você hoje lá na França, você está pastoreando. Você batizou ao total, quantas pessoas você já batizou? Eu batizei 25 pessoas. 25 pessoas em 5 anos. Quantos ministérios hoje na tua igreja é desenvolvido? Não, eu quero registrar isso, nós temos quantos ministérios? Nós temos o Ministério de Casais, Ministério de Mulheres, Ministério de Homens, Ministério de Crianças, de Adolescentes, de solteiras, aeróbica, tem o Ministério Aeróbico, acho que são todos os Ministérios Social nós desenvolvemos, então Ministério de Louvor, Ministério da Palavra, acho que é uma igreja na nossa casa que nós desenvolvemos na França. É uma igreja, qual foi o número máximo de pessoas que já congregou na tua casa? Nós tivemos já uma presença de 200 pessoas na nossa casa. Infelizmente ficou muito, né? Muita gente acumulada no mesmo local. Né? A sala, vamos dizer que tem um espaço confortável para 100 pessoas.
na nossa sala, sentadas, e teve pessoas que tiveram que ficar um pouquinho na cozinha, outras no corredor, outras no mezanino, tem um pequeno mezanino, então mas foram 200 pessoas na nossa casa. Marcos, você eu quero agradecer a Deus e a você por ceder esse espaço para nós, porque você é um exemplo vivo de que todo aquele que quiser ser usado por Deus pode ser usado, basta ter um coração disponível. E Deus tem utilizado você bastante como um instrumento, vaso, ferramenta. Onde quer que você tenha ido, eu tenho visto Deus te usar, levando esse evangelho, e esse é o nosso propósito. Desafiar, encorajar cada pastor que está nos ouvindo agora, cada igreja, a acreditar que você pode investir num discipulado e ver frutos, vidas regando, semeando, expandindo o reino de Deus e a palavra de Deus. Marcos, querido, muito obrigado. É uma pena que o nosso tempo não permite, mas, querido, eu acompanhando, eu vejo, assim, por exemplo, assim, um grande instrumento de Deus, uma motivação na sua vida foi tua esposa, que sempre te empurrava, encorajava, acreditava, antes de tudo, ela sempre acreditava. Quero encerrar essa nossa programação, você falando da importância da sua esposa no seu ministério, estaremos encerrando em nome de Jesus. Com certeza, minha esposa foi, é e será super importante para mim, pois ela é ligada, né? É ligada à tomada 220, 24 horas. É impressionante que às vezes ela no ministério, lá o que ela faz no ministério, acompanha, ela acolhe crianças, para vocês terem uma ideia, ela acolhe crianças, 21 crianças como ela fez na nossa própria casa, um final de semana inteiro, ela e mais duas ou três pessoas, e dá conta dessas crianças, jovens, acampamento de jovens na nossa própria casa também, 20 jovens na nossa própria casa, e ela é que está toda na organização, piquenique ela organiza evento para as mulheres, então ela é muito dinâmica, e não é só o lado físico, o dinamismo físico, né? Mas ela também busca o Senhor, ela procura ler a Bíblia, estar comigo, né? Em comunhão, e tem sido uma grande bênção. E só para finalizar a minha parte aqui, pastor, se o senhor me permite, logicamente, né? Nós falávamos um pouquinho do lado leigo, muitas vezes, de algumas pessoas, e que não é bem visto, né? Em algumas igrejas. O lado leigo, quando nós falamos disso, é o estudo teológico que muitas pessoas não têm, mas nós podemos ir para a Bíblia, e quando o Senhor Jesus envia os seus discípulos, nenhum deles tinha passado por faculdades, passado por seminários, mas o Senhor simplesmente os enviou para anunciar, ir por todo mundo, pelo mundo inteiro, pregar o Evangelho a toda criatura, os ensinar, né, a guardar todas as coisas, os batizar em primeiro lugar, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e os ensinar a guardar todas as coisas que eu vos tenho dito, e estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, este povo todo não teve esse privilégio, e então eu creio que o Senhor nos envia, independente do nosso grau de escolaridade, independente do nosso conhecimento teológico, o Senhor nos envia para compartilhar o amor e a simplicidade que assim o Senhor Jesus Cristo fez quando esteve sobre a terra. Então, que Deus abençoe a todos vocês que estão nos vendo neste momento. Amém. Ok, pessoal, chegamos ao término de mais um programa. Eu espero realmente que você tenha sido poderosamente abençoado. Depois de tudo aquilo que ouvimos, não resta dizer mais nada. Só resta agora agradecer a Deus por tudo aquilo que Deus está fazendo. E o meu encorajamento, seja você pastor, líder ou simplesmente um membro de igreja, saiba que Deus, Ele quer te usar e Ele pode te usar. Se você é pastor, acredite mais nas suas ovelhas, invista mais nas suas ovelhas, pois são ovelhas do Senhor Jesus e é Ele que capacita. Sempre que Ele chama, Ele envia. Sempre que Ele chama e envia, Ele capacita, Ele sustenta. Eu quero encorajá-lo a acreditar e orar e investir. E você, jovem, você que tem chamado, não se intimide, deixa Deus te usar como Ele tem usado tantas vidas como Marcos. E que Deus te abençoe. Permita-me que eu ore por você, pela sua vida, sua família, seu ministério, para que Deus venha te abençoar. Fechemos nossos olhos. Papai, eu quero te louvar, eu quero te honrar, te engrandecer, ó Deus. Porque ainda que muitas pessoas não vejam o que o Senhor está fazendo, grande é a obra do Senhor nas nossas vidas e nesse tempo, nessa geração. Senhor, sabemos que temos muitas igrejas que estão trabalhando de maneira séria a discipular, a evangelizar, a alcançar os feridos, perdidos, abatidos. Senhor,
Usa, Senhor, a tua igreja. Usa essa mocidade. Usa, Senhor, cada ministério, mulheres, senhoras, crianças. Mas que teu nome, Senhor, seja glorificado e engrandecido. Ó Pai, capacita teus filhos. Abençoa teus filhos. Enche-os do teu Espírito Santo. Assim eu peço a tua bênção em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe e até o próximo programa. Em nome de Jesus.